PGR avalia pedir que Mourão esclareça a ligação de Bolsonaro antes de depor. Senador confirmou à CNN que ex-presidente telefonou para discutir teor do testemunho. A Procuradoria-Geral da República, PGR, avalia quais as providências cabíveis diante da ligação feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao senador Hamilton Mourão, republicanos RS, na véspera do seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal, STF. Auxiliares do Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, dizem que uma das hipóteses na mesa é a convocação do senador para esclarecer os assuntos que foram tratados durante o telefonema. Outra possibilidade na leitura desses interlocutores é deixar a pergunta para o momento do interrogatório dos réus, quando o próprio Bolsonaro poderá se manifestar a respeito do que ambos conversaram. De acordo com o portal Metrópolis, Bolsonaro procurou Mourão para pedir que o senador reforçasse, no depoimento ao STF, alguns pontos que o ex-presidente considerava relevantes para a sua defesa. A CNN Mourão confirmou a ligação. Falamos na véspera sobre os pontos fortes a serem abordados, transição e 8 de janeiro disse. Depois, porém, o senador disse que eles falaram apenas sobre o estado de saúde de Bolsonaro. Embora o ex-presidente e Mourão não estejam proibidos de manter contato, o telefonema causou estranheza entre ministros do Supremo. Contudo, para eles, cabe à PGR definir as medidas que podem ser adotadas daqui para frente. No entorno de Gonetti, a dúvida é em que medida a iniciativa de Bolsonaro teve ou não o objetivo de convencer Mourão a dar uma determinada versão dos fatos sobre a investigação da trama golpista. Inicialmente, fontes da PGR não viram indícios do crime de coação de testemunha, pois esse delito exigiria uma situação de ameaça ou intimidação, o que não parece ter ocorrido no caso. Porém, a legislação brasileira prevê de 3 a 8 anos de prisão a quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Essa poderia ser uma brecha para investigar a conduta de Bolsonaro. Mourão foi indicado como testemunha pelas defesas de Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, todos réus do Núcleo 1, da investigação sobre a tentativa de golpe. Eu vou contar outro imbróglio envolvendo a Polícia Federal. A Polícia Federal avalia se vai adotar medidas diante da informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria telefonado ao senador Hamilton Mourão antes de seu depoimento ao Supremo Tribunal Federal. Hamilton Mourão prestou depoimento na última sexta-feira. Hoje pela manhã, o portal Metrópolis noticiou que na véspera do depoimento, Bolsonaro telefonou a Mourão para discutir temas que poderiam ser abordados. Eu conversei hoje de manhã com Mourão e ele confirmou que conversou com Bolsonaro. O que me disse Hamilton Mourão? Foi uma conversa genérica. Falamos na véspera sobre os pontos fortes a serem abordados. Transição e 8 de janeiro, fecha aspas, me disse o senador. Mourão foi indicado pelas defesas de Jair Bolsonaro e dos ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto, no âmbito do inquérito sobre o 8 de janeiro. Procurado, Bolsonaro não respondeu até agora à CNN para confirmar se teve a conversa ou não. Posteriormente, agora, quase no horário do jornal, eu tive contato com a assessoria de imprensa de Hamilton Mourão. E eles me disseram que, na verdade, a conversa se tratou sobre o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Eles não conversavam, nem Mourão, nem Bolsonaro, desde que ele tinha feito a operação e falaram apenas sobre esse assunto. O contato às vésperas do depoimento causou muita estranheza na Suprema Corte. Eu e a Luísa Martins conversamos com integrantes da Suprema Corte. E isso pode levar à convocação de Mourão para esclarecer detalhes dessa conversa telefônica. Mourão afirmou, durante o depoimento ao Supremo Tribunal Federal, que as reuniões para discutir a instauração de um golpe de Estado, mencionadas pelo tenente-coronel Mauro Cid, foram, abre aspas, fantasias, fecha aspas. Ao longo da investigação, o senador já comentou algumas vezes o caso. Chegou a classificá-lo, por exemplo, de um plano sem pé nem cabeça. Isso antes até dessa conversa com Jair Bolsonaro. Quando os detalhes começaram a ser divulgados pelo Supremo Tribunal Federal, Mourão afirmou que não enxergava crime em escrever bobagem. Luísa Martins, nós apuramos essa história hoje de manhã e nós vamos tentar conversar com fontes de todos os segmentos jurídicos. No Supremo Tribunal Federal houve uma avaliação de que realmente foi grave, mas que não cabe ao Supremo Tribunal Federal reconvocar Mourão. Caberia ou à Polícia Federal
ou a Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal me disse, nesse caso, que vai estudar medidas para, eventualmente, convocar novamente Hamilton Mourão para fazer um novo depoimento. O que você apurou junto com a Procuradoria-Geral da República, Luísa? Uribe, a PGR também avalia o caso, mas com bastante cautela, né? Segundo o que eu pude apurar com interlocutores do Procurador-Geral Paulo Gonet, a simples ligação de um investigado a uma das suas testemunhas no processo, ela não configura automaticamente um crime, uma coação propriamente dita, né? É preciso ir um pouco além para verificar se houve alguma tentativa de obstrução da justiça, né? Alguma tentativa de manipular de alguma maneira esse depoimento ou induzir a testemunha a mentir, por exemplo, perante a audiência, né, no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que se a testemunha mentir, ela também sofre consequências negativas, né, por perjúrio, falso testemunho, enfim. Então, isso tudo precisa ser avaliado, né? Qual foi o teor da conversa, se demonstrou uma gravidade além do normal, porque, afinal de contas, não há o que proíba Mourão e Bolsonaro de conversarem, né? E foi Bolsonaro que indicou ali Mourão, né, para também atuar nesse processo como testemunha, justamente para tentar afastar, né, da figura do ex-presidente Jair Bolsonaro essa denúncia que foi atribuída a ele de organizar, de liderar um grupo, uma organização que buscava dar um golpe de Estado no país, especialmente ali no finzinho de 2022, depois que Bolsonaro foi derrotado por Lula nas eleições daquele ano. Então, tudo isso está em análise. Os ministros do Supremo também, Uribe, sigam a mesma linha da sua apuração, também acharam que é preciso avaliar com cuidado, né? Não pode se subestimar essa ligação, mas ao mesmo tempo também não é prematuro, digamos assim, agora dizer que houve aí uma tentativa de Bolsonaro de alguma maneira obstruir, né, atrapalhar as investigações usando o testemunho de Mourão para cumprir esse objetivo. Então, claro, são hipóteses na mesa, algo que tanto a Polícia Federal, como você disse, quanto a PGR também avaliam, né, justamente para verificar qual foi a gravidade do caso. E o interlocutor do Procurador-Geral, Uribe, ele disse que o pressuposto da coação da testemunha desse crime, né, é que tenha havido alguma forma de intimidação física ou psicológica e que até o momento não se tem indício de que isso de fato tenha acontecido, de que Bolsonaro tenha de alguma forma intimidado, ameaçado Mourão diretamente, então que isso também minimizaria um pouco o impacto desse telefonema, né? O telefonema foi veiculado em primeira mão pelo Igor Gadelha do Metrópolis, pela Coluna. A gente conseguiu confirmar essas informações, repercutir aí como isso bateu, né, no Supremo, na PGR e na PF. E a avaliação é essa, Uribe. É algo que é relevante, né, não pode ser ignorado, mas ao mesmo tempo é preciso se ater aos fatos, né, verificar em que medida esse telefonema de fato teve algum objetivo espúrio, digamos assim, algum objetivo ilegal, ou se de fato foi um telefonema ali de alinhamento, né, das respostas, enfim. Como não houve nenhuma coação, nenhuma intimidação, nenhuma ameaça, né, pelo que se sabe até agora, fica difícil neste momento dizer que houve, né, o crime de coação à testemunha. Mas é algo que ao longo do processo também vai ser avaliado e, só para concluir, se for o caso, se for descoberto que havia alguma intenção ilegal nesse telefonema, aí até o próprio telefonema pode ser alvo de uma quebra de sigilo, né? E o conteúdo da conversa pode vir a ser anexado à investigação, mas não há indícios de que isso vai acontecer num momento breve, Uribe. É porque nada impediu uma conversa entre Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro. Claro, quem conhece procedimentos jurídicos acaba se afastando dessa possibilidade de alguém que é réu conversar com uma testemunha antes desse depoimento para ajustar algum tipo de discurso. A testemunha tem que falar o que ela realmente viveu e o que ela vislumbrou e assistiu durante a presidência da República naquela transição, quando se há acusações de que se configurou, ou pelo menos se tentou, um plano golpista.